Clube da Luta é sobre ruptura, é sobre toda uma geração de homens que se sentem rejeitados pela modernidade. Uma geração que percebe que a sociedade em que vivemos não é a resposta para nossos anseios e problemas. Uma geração que, mesmo internamente, luta contra a domesticação de seus atos e a moralização de seus instintos, assim como o filósofo mais influente da contemporaneidade. À primeira vista, pode parecer apenas um filme de crítica ao consumismo, e de forma geral, ele não deixa de ser. O narrador Tyler é um homem de classe média alta, com um ótimo apartamento, um emprego estável e uma vida relativamente confortável. No entanto, é superficial e preguiçoso definir Clube da Luta apenas como isso, porque sabemos ser muito mais. Existe a rebelião contra o consumo e contra essa cultura, mas também existe a trama para além disso, que em suma trata da rebelião contra a modernidade, o homem versus a sociedade. A verdade é que a obra do filósofo se tornou tão popular nos últimos anos que as pessoas começaram a incluir Nietzsche em contextos que nada têm a ver com a sua filosofia, ofuscando a imagem e a obra do prussiano, que a princípio não tem nada a ver com o Clube da Luta, mas que pode ser aplicado a tal, não sendo portanto uma leitura oficial, mas uma análise/teoria. Se fosse para eleger um slogan do filme, seria: depois de ter perdido tudo o que você tem, você se torna livre. Vemos a ideia da renúncia da posse, renúncia do pertencimento, da cultura, do que conecta homens com a sociedade. Vemos a autodestruição de toda uma classe, que somente nessa condição se mostra capaz de encontrar a verdadeira liberdade. A rebelião ocorre primeiro contra a padronização, contra a massificação, contra a dimensionalidade forçada de um ser humano na modernidade. Vidas semelhantes em apartamentos semelhantes devem ser abominadas. Vidas rasas devem ser destruídas através da libertação moral, o que acaba sendo resumido na cena da explosão do apartamento do protagonista, que passa a viver com Tyler e, por consequência, a experienciar toda essa transformação. As palavras de Tyler, "Você não é seu trabalho, você não é seu carro", ecoam pela eternidade, nos desafiam a entender que somos mais do que bens, e uma vez compreendida essa primeira camada da trama, a libertação do consumo, chegamos à próxima, a libertação dos valores morais de nosso tempo, pois somente ao se desprender deles é que podemos negar as suas convenções, reconhecer a nossa liberdade e sentir sem nos preocuparmos com a rejeição e com a pressão externa. Em suma, apenas negando as regras é que nos tornamos capazes de agir sem o peso delas. Uma vez rebeldes, alheios a essas regras, nos tornamos livres e, por fim, capazes de experienciar a vida real, que ocorre através da dor. O narrador vai até reuniões para testemunhar a tragédia da mortalidade humana e sentir o pertencimento de alguma forma, mas isso logo deixa de ser suficiente. Na cena da queimadura química, apenas reconhecendo o valor dessa, é que o protagonista se permite sair daquela situação. Era uma questão de necessidade provar o seu ponto e ir além dos seus limites. Sentir que estava vivo através da dor, fosse através do ácido ou fosse através de socos. Era um lembrete de sua liberdade, um lembrete de que estava enfim no controle. Ainda sobre a queimadura, a cena faz um paralelo direto com a vida do próprio filósofo, que, segundo relatos, teria segurado uma brasa viva em sua mão durante suas aulas na Universidade de Basélia, a soltando-o apenas quando todos os seus alunos concordaram consigo, fosse por sua concordância real ou porque já começavam a sentir a dor do seu professor. A violência assume um papel libertador, nos faz acordar para a realidade da vida, nos faz lembrar da aleatoriedade do universo e da completa ausência de sentido no universo. Como o filósofo anuncia, Deus está morto, e fomos nós que o matamos. Mais do que chocar o seu leitor, o que Nietzsche quer dizer com essa frase é anunciar que o tempo da moral atrelada à religião está com os dias contados. Nossa criação mais poderosa, o Deus onde sustentávamos nossos valores, se foi. O Pai abandonou a sua criação. E diante disso, precisamos encontrar uma nova base para sustentarmos nossa cultura e sociedade. Precisamos transvalorar todos os nossos valores e torcer para que algo sobre disso. O Pai abandonou seu Filho, assim como Deus abandonou a humanidade. Essa ideia está em sintonia com a mensagem de Clube da Luta, que prega que os homens devem abandonar a modernidade, abandonar a bagagem que carregam, e ao invés disso, passar a combatê-la. Novamente, mais do que simplesmente estimular a rebeldia, o processo de libertação casa com os conceitos apresentados pelo filósofo em sua obra mais influente. Assim falava Zaratustra, onde apresenta os 3 estágios da evolução moral de um homem: o camelo, o leão e a criança.
No primeiro estágio, o camelo acumula e carrega toda a bagagem que dão para ele. Os valores morais de seus pais, de sua religião e de sua cultura são todos carregados e repetidos pelo camelo, sem que esse questione. Simplesmente porque para ele é mais importante seguir com o rebanho, sempre estar incluído e fazer parte do processo. O camelo teme ser rejeitado ou abandonado no deserto. Portanto, faz apenas o seu trabalho de forma que não chame a atenção e repete o que dizem para ele. Não é necessário dizer que é nesse estágio que a maioria das pessoas está inserida, apenas aceitando e nunca questionando o que recebe. O segundo estágio do leão diz respeito à violência, à renúncia desses mesmos valores que outrora eram carregados. O leão não aceita carregar a bagagem dos outros, muito pelo contrário, ele combate a presença de qualquer um que se aproxime. Ele quer ser o soberano de sua própria existência, de seu território e de sua moral. Mas no fundo, ainda não sabe como fazê-lo. Ele combate o que conhece, mas ainda não está pronto para o próximo passo. E é por isso que muitos caem na armadilha do niilismo, pois ao ser incapaz de forjar a sua própria moral, ele tende a aceitar que nenhuma moral existe. É aqui que residem os membros do clube. Eles sentem que há algo de errado na sociedade, rejeitam e combatem assim como o leão. Sabem que querem mudar, mas não sabem exatamente para onde querem rumar, permanecendo assim até chegarem ao terceiro estágio, o da criança. O estágio da criança simboliza uma existência pura, que ainda consegue se maravilhar com as coisas mais simples da vida. Essa metáfora também funciona na medida em que a criança é capaz de criar a sua própria moralidade, enquanto ainda está em processo de formação. E com isso, ressignifica a realidade. O explodir do sistema financeiro ao final do filme marca a passagem do narrador para essa nova fronteira, mas deixando essa nova moral em aberto. Não se sabe o que será feito dali para frente, mas sabemos que uma nova moral, um novo sistema de crenças e valores havia se tornado necessário. Para isso, somente uma existência equivalente à de uma criança seria capaz de ressignificar toda essa mudança, dar origem a um sistema completamente novo, destinado não mais a carregar valores ultrapassados ou simplesmente combatê-los, mas a criar os seus próprios. Nesse ponto, no estágio da criança, temos o vislumbre do super-homem, a criação máxima de Nietzsche. Por definição, o super-homem, ou, além do homem, é o ser que cria sua própria moral. O homem que não se curva à sua cultura e ao que era estabelecido, mas forja sua própria forma de viver, vivendo intensamente e sem limites para sua vontade. A alta complexidade desse conceito é também a razão pela qual ele é utilizado de forma errônea em tantas análises e comparações. Para o autor, o homem atual, como conhecemos, é algo a ser superado. Em um contexto fechado como o da obra, o homem moderno de Clube da Luta é o mesmo, um estágio decadente de existência, uma existência domesticada e condenada a perecer frente aos valores que não a representam. Portanto, uma existência que deve ser superada, substituída por uma versão melhor de si, uma versão autônoma e verdadeiramente livre. O homem nada mais é do que uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Ele é aquilo que faz para se superar todos os dias. Temos a convicção de que gozamos da liberdade, quando na verdade somos todos enjaulados sem que percebamos. A liberdade de um super-homem não se trata meramente de uma liberdade financeira ou de ir e vir, mas da liberdade moral dos instintos da cultura, isso é, a liberdade de nosso tempo. Diante disso, é fácil compreender que Tyler, a projeção masculina do narrador, o pós-evolução, nada mais é do que esse estágio de criança. É talvez a primeira encarnação e vislumbre do super-homem. No caso de Clube da Luta, evoluir era rejeitar a modernidade, porque a cultura e a sociedade desse tempo não traduziam o que os homens sentiam e precisavam. E após lutar por tanto tempo, ele finalmente foi capaz de parar de fazê-lo, e ao invés disso, criar algo novo. Valores ultrapassados ainda regem o nosso mundo. Novos valores subvertidos surgem na mesma velocidade e em proporção maior. E no meio de tudo isso, é fácil ficar perdido e desorientado, apenas aceitando como camelos ou combatendo como leões. Clube da Luta é um suspiro pela libertação, uma interpretação micro de uma filosofia muito à frente do seu tempo e que foi capaz de prever com exatidão o sufocamento moral de nossa época. Uma moral que não nos reconhece e não nos dá autonomia, também não nos permite identidade. Seguimos o caminho do combate e, por fim, da mudança. Rejeitamos a modernidade e, quem sabe assim, encontraremos, enfim, a liberdade.